Bem-vindo de volta à Comissão Executiva. Hoje falamos sobre a regulamentação do lobbying em Portugal. Manuel Alegria, o Samuel Fernandes de Almeida, antes do intervalo, falava no tal regime de incompatibilidades no Parlamento relativamente aos advogados. Se um tal regime existisse e fosse aprovado, quais seriam as consequências? Oh, Carla, com o risco de poder ser incorreto, esse regulamento existe o chamado registro de interesses. No fundo, todos os deputados têm que divulgar quais são os hipotéticos conflitos de interesses que possam existir entre o exercício da atividade parlamentar... Mas isso não impede que o exercício da atividade exista, apesar de haver esse registro. O exercício de quê? Desculpe. São coisas diferentes, não. Uma coisa é o registro de Uma coisa é o registro de interesses, outra coisa é a impossibilidade de exercer uma função. No fundo, eu confundo-os um pouco, não é? Se eu só disser, olha, eu tenho um escritório de advogados e não vou poder intervir em discussões aqui no Parlamento que envolvam clientes ou matérias que eu esteja a tratar. Portanto, no fundo, esta questão, penso que é sofismar um bocadinho com a palavra. Depois ao colega, depois passa Agora, a isto, é uma das questões que eu gostava de sublinhar e que há pouco foi referido aqui. Eu não percebo, nem conheço as motivações, também, tal como o Samuel há pouco referiu, porque é que os deputados ficam fora deste processo, porque realmente as duas fontes legislativas, que é o Parlamento e é o Governo, só uma parte, e talvez a menor ou a menos relevante, é que acaba por ficar abrangida. Eu isso não consigo entender porque é que os deputados, no exercício da sua atividade parlamentar e no desenvolvimento dessa atividade, não tenham também que assinalar, digamos, aquilo que se referiu há pouco, todos os passos, não é, da pegada legislativa em que tiveram intervenção e os grupos de pressão que receberam e as propostas que lhes foram apresentadas. Portanto, eu isso sinceramente não... deixávamos de ter processo legislativo, se fosse isso fere os interesses instalados. Claro que fere. Mas isso é o que se pretende. O maior grupo, eu diria que agora brincando um bocadinho, o maior grupo de lobbying em Portugal são os próprios deputados. Repare, nós tivemos a revisão do Estatuto, está o diploma, foi feita uma proposta pelo Governo com a alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados. E, obviamente, aí está regulamentado o regime de incompatibilidades do exercício da profissão de advogado com outras profissões e outras atividades. Nós conseguimos colocar lá, de alguma forma, alargar e apertar a malha relativamente ao regime de incompatibilidades dos advogados, nomeadamente passou-se a contemplar, e está prevista, pelo menos numa das últimas versões da proposta de lei que eu tive acesso, estava lá, nomeadamente, o exercício do cargo de vereador, era uma novidade relativamente à anterior lista, e excepciona-se mais uma vez... Não está lá os deputados. Não, excepciona-se mais uma vez os deputados. Mais uma vez excepciona-se os deputados. Nós vamos agora aqui, temos um diploma sobre a criação de um registro de transparência, mais uma vez excepcionam-se os deputados. Portanto, eu diria, começando logo, que o maior grupo de lobbying em Portugal, dos seus próprios interesses, são os próprios deputados da Assembleia da República. Estão a legislar em causa própria, mas tirando isso está tudo bem. E o que é que seria necessário para alterar a situação? Falta vontade política e falta coragem. Porque nós temos estes processos em Portugal... Os partidos políticos têm muitos advogados. Não, a Assembleia da República tem demasiados advogados, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. A questão não é essa. A questão não é essa, agora falando um bocadinho mais a sério. Um dos problemas em Portugal é que nós temos muita dificuldade em pensar nos assuntos de uma forma estruturada. E, portanto, nós temos tópicos que, por qualquer motivo, e por acaso este calha a meses das eleições, depois nós tínhamos o programa eleitoral do PS e agora há um novo tópico para ser lançado para a opinião pública, que é a transparência do processo legislativo e dotar o sistema político de maior transparência. Muito bem, sim senhor. É um ótimo tópico, sobretudo em ano de eleições, parece-me ótimo. E então lançamos um diploma. Alguém que se lembra, até porque, segundo o que consta, até parece que esta iniciativa legislativa nasce da circunstância do Sr. Secretário de Estado ter estado numa conferência onde se falou que era importante ter um regime e um registro de transparência em Portugal, e então toca de iniciar um processo legislativo. Não parece mal, mas nós nunca queremos pensar nestas coisas de forma estrutural. Ou seja, se você me pergunta se eu acredito que o diploma é imbuído de uma vontade genuína do sistema político na sua globalidade
de o dotar de regras de transparência, então eu diria o processo legislativo teria de ser um processo num pacote legislativo completo. Mais abrangente. Mais abrangente. Parece para que se foi atacar. uma iniciativa muito pessoal do Secretário de Estado. É, e bondosa. Ou seja, nós não devemos também transformar aquilo que são boas iniciativas só porque são incompletas ou não conseguem atacar todos os problemas, transformar em qualquer coisa perniciosa. Não devemos cair nessa tentação. Agora, quem está de fora e está a analisar, nomeadamente quando se pretende, o que é que se pretende com este registro? Essa deve ser, qual é o intuito da lei? O objetivo do legislador, obviamente, é dotar o sistema político de maior transparência e permitir o controle a posteriori de, nomeadamente, todos os registros de interesses, e, no fundo, de regulamentar, de alguma forma, esta atividade lobista. Sendo que esta atividade lobista, por motivos que todos entendem, está numa situação relativamente de fronteira, a legítima versus a ilegítima, com comportamentos que são, de alguma forma, no limite da legalidade, como é o tráfico de influências ou mesmo o suborno ou a corrupção. E, portanto, se eu olhar só para a vertente bondosa do processo, isto é, a atividade legítima e legal do lobismo, obviamente eu só preciso deste diploma, eventualmente complementando com, e em termos que eu obviamente ainda não vi, lá está, não vi o diploma, portanto não vou pronunciar sobre o conteúdo do próprio diploma, mas legislando. Se eu for olhar sobre o fenómeno que está a montante, que é aquele que eu também quero ou deveria querer prevenir, é óbvio que o pacote legislativo é manifestamente insuficiente. E, portanto, ou nós queremos atacar esse fenómeno, porque nós, a atividade política e a atividade pública em Portugal continua a ser pouco transparente a vários níveis. E eu não estou a dizer que, inevitavelmente, ela esteja toda ligada a fenómenos de corrupção. Mas nós não temos uma administração pública que, por natureza, seja transparente, não é transparente no seu processo decisório, tem muita dificuldade mesmo, em divulgar informação. Pense somente todas as polémicas que houve com a Câmara Municipal de Lisboa e com um conjunto de providências cautelares e de injunções para que divulgasse um conjunto de informação relativamente a um determinado caso que foi bastante mediático nos últimos 2 anos. E a resistência da Câmara Municipal de Lisboa em dar essa informação. Isto é uma coisa endémica. Portanto, nós não somos e não temos o hábito e o culto da transparência. Não temos na nossa vida política e na nossa vida pública. Logo, a administração pública padece deste problema. E como tal... Estas iniciativas legislativas são, digamos que, uma base para se tentar mudar a situação. São uma base para se mudar a situação, não são suficientes para resolver de uma forma visível, eu não diria definitiva, porque estes problemas nunca se resolvem de forma definitiva, mas não são suficientes para atacar verdadeiramente o problema que coloca em causa o próprio funcionamento do sistema democrático, e é tão simples quanto isto. Nós não podemos continuar a viver com um sistema democrático, com uma democracia que, aos olhos dos cidadãos e que são os destinatários, precisamente, seja permanentemente colocada em causa e que a sua credibilidade esteja permanentemente afetada. Nós não podemos. Isto mata, de alguma forma, o funcionamento de um Estado de Direito. E, portanto, obviamente que nós temos de atacar estes problemas de uma forma muito séria. Manuel Alegria, não há de facto vontade política para atacar estes problemas de uma forma... Bem, eu isso acho uma acusação que, enfim, parece talvez demasiado grave para eu subscrever, que não há vontade política. Estou em crer que a vontade política possa existir, mas como disse o Samuel e muito bem, a política é a arte do possível, nem tudo o que nós gostaríamos é possível. Aliás, em relação a essa questão da transparência, eu concordo, mas às vezes sinto-me um bocadinho frustrado por nós dizermos que não existe uma cultura de transparência. Provavelmente há imensos agentes económicos públicos que ficariam extremamente tristes ao ouvir uma afirmação destas porque pugnam por essa transparência. Nós, inclusive, temos essa tentação, muitas vezes, de confundir a floresta com a árvore. Enfim, e, portanto, eu estou em crer que talvez esse fenómeno não seja tão generalizado. Aliás, em relação a isso, eu até, inclusivamente, há questões que eu me custa imenso. Por exemplo, ainda agora, neste processo de privatização da TAP e nestas providências cautelares, os grupos de interesses, os tais que estamos aqui a referir, ficam muito chocados porque o Governo não forneceu toda a informação que levou à tomada de decisão sobre aquele consórcio, sobre aquele outro. Mas alguma vez numa empresa privada é divulgado os segredos da negociação
mediação entre duas partes quando se está a tratar, por exemplo, de uma venda de uma parte da empresa ou do que for. Não, isto não é prática. Portanto, o Estado também não pode ter, digamos, muitas das vezes, essa necessidade ou essa exigência de transparência confundida com divulgação de aspectos negociais que estão em curso e que seguramente, portanto, podem ter interesse por parte dos cidadãos em conhecer, mas que podem prejudicar o próprio andamento das questões. Ainda, portanto, outra questão que não foi aqui referida, quando se falou há pouco, de que esta legislação pode ajudar, no fundo, a resolver o problema. Eu acho que sim, esta legislação pode ser um ponto de partida, mas aqui há um pouco esta questão que me parece, da forma como eu vi apresentado o tema na imprensa, é que da parte do Governo também não houve a preocupação da pedagogia do interesse neste momento a publicar esta legislação. Porque, como disse há pouco, eu li algumas críticas nas colunas sociais quando este anúncio foi feito, bem, e são de arrasar, não é? As pessoas continuam a dizer, lá vêm os malandros, os compadres, Portanto, quer dizer, acho que primeiro teria que haver aqui uma tentativa de mudar um pouco a cultura sobre esta questão. Portanto, este os próprios assunto, interessados, as associações, os todos nós devemos ser agentes de fazer... Não terão interesse em ter esta regulamentação aprovada? Têm todo o interesse nisso e acho que deveriam até, inclusivamente, colaborar em campanhas de informação da opinião pública sobre o que é efetivamente o lobby. O lobby é uma atividade tão nobre como muitas outras e, portanto, eles como agentes de lobby deviam até ajudar na colaborar. Mas o próprio Governo também tem que desmistificar um bocadinho este conceito, porque senão realmente estamos aqui numa situação em que há um lado da barreira e há o outro lado da barreira, quando no fundo isto é uma questão de interesse nacional. Mas parece-lhe que a população em geral não... Sim, tem a péssima impressão sobre o que é o lobby. Os lobbyistas, para a opinião pública em geral, são os malandros, são os corruptos, querem comprar, querem tráfico de influências, querem privilegiar. E, como eu digo, em Portugal o lobby é ainda uma vantagem competitiva. Quem tem acesso não quer compartilhá-lo com mais ninguém. E, portanto, esconde isto. Ora, no dia em que estas questões forem feitas às claras... Falta cultura de transparência. Mas a cultura também se cria, não é? Manel, você acabou de tocar. Quem tem esse poder, por isso é que é o problema, e é um problema também de cultural e de funcionamento das nossas instituições. Repare, quantos clientes é que não perguntam ou escolhem, vamos colocar a questão, quantos clientes não escolhem os advogados em função dos contactos que esses mesmos advogados possam dispor ou não dispor de acesso às fontes legislativas. Perfeitamente legítimo. Desde que o contacto... E se o advogado, no exercício dessa atividade, estiver registado numa registro de transparência, o assunto sofre, todo ele é claro e límpido. Que impacto, o registro será obrigatório, quem quiser estabelecer contactos com as entidades públicas. Que impacto é que isto poderá ter na atividade dos escritórios de advogados? Nossa, eu como vejo, repare, a partir do momento, lá está, mas como o Manuel dizia, o impacto para mim não deveria ser negativo. Portanto, segundo o diploma, só para clarificar, todos os contactos que não sejam feitos ao abrigo da legislação, ou seja, não sejam feitos por entidades não registadas, não serão legítimos, não serão considerados legítimos. Certo, mas por isso é que, como lá está, eu tenho muita dificuldade, portanto, para já eu estou-me a pronunciar conceptualmente porque eu não vi o texto do diploma. E a solução legislativa, nestes casos, obviamente não deixa de ser importante. Mas com base, obviamente, o registro, eu acho que o impacto não deveria ser nunca negativo. Isto é, nem deveria nem poderia, porque eu só posso conceber que todas as sociedades de advogados, quando exercem uma atividade, ou os advogados quando exercem uma atividade de lobbying, estão a exercê-lo no âmbito de uma atividade legítima e em defesa dos interesses dos seus representados e num processo que seja absolutamente transparente e que só não é mais transparente porque não existem regras para o regulamentar. Agora, e portanto eu quero acreditar nisto. Quando eu me estou a referir às sociedades de advogados, e referi para já porque é um setor que eu conheço, é porque deveria haver regras e não existem regras. Não existem. E, portanto, há uns que tentam criar isso como vantagens competitivas, o que depois leva a suspeitas sobre a bondade da intervenção e a suspeita, obviamente, é uma coisa que graça... a igualdade de oportunidades. Mas eu queria corrigir um bocadinho aqui, porque a Carla há pouco disse, todos os contactos que forem feitos fora do contexto da lei são ilegítimos. Eu acho que nem é questão de sequência. Isso é ex ante, ou seja, um deputado ou um membro do governo não pode sequer receber
um grupo de interesses que não esteja registado. Exato, Portanto, nem em contacto nem chega a haver. Portanto, ele nem sequer é legítimo ou ilegítimo. É que, pelo próprio cumprimento da legislação, se alguém pretende ter uma conversa, você tem o seu registro, é a mesma coisa que eu ter o cartão de cidadão, apresenta e diz, sim senhor, você é um cidadão correto. Pode... É isso que está na legislação. Exato. Não sei se é, mas é assim que funciona em Bruxelas. Certo. Você quer marcar uma reunião em Bruxelas e perguntou-lhe logo, está registado? No... Lá está. De acordo com as fontes que há sempre nestes assuntos, de quem teve acesso ao diploma e publicou-te um conjunto de notícias na imprensa, aparentemente algumas das soluções que lá estão contempladas é que quem se registar tem direito a prioridade no acesso e etc. do acesso a serviços públicos. Isso é que não faz sentido. Tem prioridade. Tem prioridade, sim. Mas isso não é uma questão de chegar quem chega primeiro à fila, não é? Ou quem tem um cartão vermelho, outro amarelo e outro azul e outra coisa. E que depois poderá ter umas multas se a legislação é com base nesses pressupostos. Por isso, quando eu estava a dizer, eu quero ver a solução legislativa para depois poder falar sobre a eficácia da medida, não é à toa. Porque se aquilo que me estão a dizer é que eu tenho um cartão de lobista que me permite, eu como advogado já posso ter atendimento prioritário nos serviços de atendimento público. Portanto, não é, Manel, estou a brincar. Claro. Mas não se resolve por essa via, não é? Não é que eu tenho agora aqui um cartão e tenho um crachá a dizer lobista número 354 e, portanto, obviamente tenho acesso em função... É quase como aos lugares nos autocarros para as grávidas e idosos. Não faz sentido, não é esse o espírito da lei, não é? E, portanto, quer dizer, o espírito... Não digo da lei, não deve ser o espírito que o legislador... Que norteia agora, se o propósito legislativo. Isso realmente é uma frustração. Teremos de aguardar para ver quais foram as soluções legislativas que foram contempladas pelo Governo. Um sistema, lá está, por isso é que eu digo, há uma enorme diferença entre legislar para resolver um problema ou para legislar, enfim... Para fachada. Para fachada. Se a solução for toma lá um cartão com prioridade e toma lá umas multas, como também existem pelo incumprimento de um conjunto de regras, porque em Portugal multas não faltam. Então, obviamente que estamos a legislar pela fachada, sobretudo porque deixamos ainda por cima de fora um pilar legislativo muito importante, que é o próprio do Parlamento. Se estamos a falar daquilo que o Manel estava a referir-se, ou seja, de que o titular do órgão político ou o titular do órgão da administração direta fica legalmente impossibilitado de receber quem quer que seja que esteja fora deste registro, e então aí já estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Portanto, há aqui nuances para perceber exatamente qual foi o alcance, ou qual é o alcance do diploma. Manuel Alegria, para terminar, e olhando para esta questão de outra perspectiva, as empresas portuguesas fazem pouco lobbying, nomeadamente junto das instituições europeias? Carla, eu posso lhe dizer muito rapidamente que dos 62 lobistas que estão registados no Registro de Transparência em Bruxelas, há empresas portuguesas. A EDP, a REN, a Simpor, são empresas que estão lá registadas. Portanto, elas próprias tomaram a iniciativa de fazer esse registro para acederem, digamos, a essas fontes, utilizando a legislação sobre lobby. De uma maneira geral, as associações empresariais, que representam, portanto, interesses também muito legítimos, criaram os seus escritórios em Bruxelas e registaram-se também junto destas organizações ou lobistas. Portanto, eu acho que as empresas portuguesas não têm realmente uma tradição de lobby. Em Portugal não existe muito essa tradição, até pela conotação negativa que existe entre o lobby e aquilo que realmente deve ser. E, portanto, isto faria parte também deste processo. É, no fundo, a consciencialização e a mudança da cultura, a aculturação das pessoas para que esta atividade é uma atividade legítima, é uma atividade necessária e, como eu disse há pouco, até nos Estados Unidos, é considerada fonte primária de legislação. E até o próprio Governo já fez lobbying, nomeadamente na altura da Expo 98. Sim, mas e agora, com a crise dos mercados financeiros, o Governo fez lobbying também junto Então não se fala no lobbying que o Governo... As oposições, estou a falar em geral, não dizem e não acusam os governos que estão em funções, nomeadamente uma das armas políticas que é sempre... Nunca ouviram falar na expressão o Governo não fez suficiente lobbying ou defesa dos interesses de Portugal junto às instâncias comunitárias. O que é isto? Isto é lobbying. Ou seja, só que obviamente é lobbying institucional, na verdadeira e na sua pura acessão, isto é,
o representante de Portugal numa determinada comissão, numa determinada negociação, defender os interesses particulares de Portugal e legítimos de Portugal. Como uma qualquer, se eu estiver a legislar, por exemplo, e intervir numa legislação sobre, por exemplo, sobre tabagismo, eu, como sou fumador, é sempre um tema que me é caro. E as tabaqueiras são grandes lobistas, sim. Claro. É normal que as tabaqueiras intervenham no processo, como é normal que intervenham outros atores, nomeadamente para não estarmos sempre a falar sobre coisas etéreas. É normal que estas entidades participem e é, obviamente, o confronto destas posições, das informações que trazem, dos interesses que estão a tutelar, que há de nascer uma solução legislativa que, obviamente, há de ser a mais perfeita possível, porque atende aos diversos interesses que estão em confronto. Só para terminar uma questão. Terminar. Há uma disposição na lei que diz que qualquer diploma, ou muitos deles, têm que conter no seu preâmbulo quais foram as entidades que foram consultadas. E tem, normalmente. Porquê? Porque são, enfim, aquelas que manifestaram interesse ou que podem ter interesses no conteúdo da legislação. Muito obrigada a ambos pela presença nesta Comissão Executiva, que hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia.